Arrancou a semana sob a administração fiscal em São Tomé e Príncipe. Janeiro de 2019 é a data para a entrada em vigor do Imposto sobre o Valor Acrescentado, IVA. Primeiro-Ministro reage à acusação do deputado do MLSTP-PSD, Vasco Guiva, acusa o governo de corromper o constitucionalista português Jorge Miranda para proferir um parecer favorável. O chefe do governo diz que estas afirmações envergonham o país. A Associação Mototáxis e Instituto Nacional de Segurança Social realizam campanha de sensibilização para pagamento do imposto. Guardas florestais e ecoguardas participam na formação sobre gestão florestal. Boa noite, está a começar o telejornal. A criação do Tribunal Constitucional continua a dominar a atualidade nacional. Na última sessão plenária da Assembleia Nacional, o deputado do MLSTP-PSD, Vasco Guiva, acusou o governo de corromper o constitucionalista português Jorge Miranda para proferir um parecer favorável. O primeiro-ministro mostrou-se chocado com esta afirmação e disse que os termos que foram feitos esta acusação são os mesmos que a oposição tem feito a sua política ao ponto de se envergonhar o país. Foi na recente sessão plenária da Assembleia Nacional da última quinta-feira, durante o período antes da ordem do dia, que o deputado Vasco Guiva proferiu graves acusações contra o governo. O deputado do MLSTP-PSD garantiu que a lei que cria o Tribunal Constitucional será vetada pelos tribunais e acusou o governo de corromper o constitucionalista português Jorge Miranda para emitir um parecer favorável. Nós não entendemos como é que é uma lei orgânica aprovada em pacote final global desde 15 de agosto até hoje encontra-se ainda depositada na mesa do Sr. Presidente da Assembleia Nacional. Não entendemos. E para isso queremos uma explicação do Sr. Presidente. A nação exige, queremos uma explicação do Sr. Presidente. Porque já temos a certeza, temos a confirmação de que a lei não foi remetida ao Presidente da República para promulgação, porque já sabe que haverá um veto, uma rejeição pelos tribunais. Já sabem. Já sabem. O poder já sabe que haverá uma rejeição pelos tribunais. Tanto que, por causa disso, recorreram a um constitucionalista português, o conceituado Jorge Miranda, na feitura de um parecer que viesse convencer a nação santomense, empurrando os tribunais à parede, para que a lei assim passasse. Estão a corromper um constitucionalista português para assim proferir um parecer digno às vontades da governação. Isso é mau e é corrupção. O primeiro-ministro, antes de deixar o país para uma visita de trabalho, reagiu a estas acusações. Patrício Trovada afirmou que esta é a forma como a oposição se faz a política, ao ponto de se envergonhar o país. O governo e que qualquer pessoa que quer ter a certeza dos atos que ele pratica ou que outros praticam, recorre a parceiros de gente com qualificação e com competência na matéria. É normal, porque ninguém é dono de todo o saber e é preciso, quando uma questão suscita polêmica e contradição, é preciso nós nos socorrermos de parceiros para que todos nós possamos entender como é que as coisas devem ser. Isso não há nenhum problema. Agora, os termos que a oposição utilizou são os termos que correspondem à nossa oposição, a maneira deles fazerem política, a maneira deles expressarem, a maneira deles envergonhar às vezes os santomenses, mas cada um assume as responsabilidades das suas palavras. Criação do Tribunal Constitucional na agenda política santomense. Polêmica na criação do Tribunal Constitucional. Janeiro de 2019 é a data para a entrada em vigor do Imposto sobre o Valor Acrescentado, IVA. O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo diretor dos impostos,
na abertura da Semana Nacional da Administração Fiscal. O pontapé de saída deu-se no Palácio do Governo, no encontro com o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Afonso Varela. Na Semana da Administração Fiscal que arrancou esta segunda-feira, o grande barulho é feito à volta do imposto sobre o valor acrescentado IVA, imposto que no país vai entrar em vigor em janeiro de 2019. O nosso contexto fiscal está marcado por muita fuga e evasão fiscal. Entretanto, acreditamos que com a vinda do IVA, a pessoa não mais terá grandes facilidades para a evasão e fuga, porque o IVA será cobrado à cabeça ou por outra logo na entrada do produto no país. E dizer também que o aspecto especial do IVA é que, enquanto cidadão, todos pagaremos o IVA. Então, quando a título de exemplo, se tiver que comprar um zinco, comprar prego, comprar o arroz, comer o pão, e o valor já está agregado, o imposto já está agregado ao valor. Com o IVA, o governo que pretende é arrecadar maior receita. A arrecadação de maior receita, facilidade ao investimento, entre outras grandes vantagens que terá o IVA, porque só do começar a vantagem no que toca à arrecadação de receita responde a tudo quanto nós temos como demanda neste momento. O país se debate com situações sérias de receita, então por isso se o IVA vem de alguma maneira colmatar este aspecto, então já é o grande passo dado. O diretor dos impostos não esconde, no entanto, que a sua introdução vai implicar o aumento do custo de vida. Não se pode esconder esse aspecto. Necessariamente o IVA aumentará o custo de vida, por um lado, entretanto criará condições outras para que atenuar de alguma maneira o fardo que a vida comporta, porque se nós tivermos os nossos hospitais em condição, se tivermos as nossas escolas, as nossas estradas, as estruturas públicas em condições, compensa de alguma maneira pagar um pouco mais deste lado e ganhar do outro. Para esta semana, a Direção dos Impostos está a desenvolver uma campanha de sensibilização sobre a matéria. O pontapé de saída foi dado no Palácio do Governo, no encontro com o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares. Então, nós vamos ter uma semana cheia, vamos encontrar com a OTOCA, vamos encontrar com os acadêmicos, vamos encontrar com os parlamentares, vamos encontrar com o governo regional e a estrutura administrativa regional, enfim, vamos ter uma tour bastante grande, onde nós vamos abordar a matéria do IVA. E para falar da Semana Nacional da Administração Fiscal, no quadro do Imposto sobre o Valor Acrescentado, encontra-se nos estúdios Salvador Fonseca, chefe do Departamento Técnico Administrativo da Direção dos Impostos. Muito boa noite. Podemos explicar o que é de facto IVA, se bem que é uma palavra um pouco desconhecida a nível de São Tomé e Príncipe, pelo menos uma camada um pouco mais menor de capacidade intelectual. Muito boa noite, senhores jornalistas, jogamos. Muito boa noite, senhoras e senhores telespectadores. IVA é imposto de facto novo, incide sobre consumos de bens e serviços, tributa valores acrescentados, daí o nome IVA, imposto sobre o valor acrescentado, porque tributa exclusivamente o valor acrescentado. É um imposto plurifásico e não cumulativo. Passo a explicar. Plurifásico por quê? Porque é liquidado em todas as etapas do circuito econômico. E não cumulativo porque é pago em cada etapa da cadeia de valor. Portanto, são essas características básicas do IVA. Segundo informações que nós percebemos, é um imposto que vai entrar em vigor em janeiro de 2019. Precisamente. De acordo com o plano que nós temos, plano de introdução e implementação do IVA, em janeiro de 2019 teremos no nosso sistema fiscal um novo imposto moderno,
slim, simples, moderno, local, que é o IVA, não é? E, portanto, todas as condições estão sendo preparadas por forma que, a 1 de janeiro de 2019, tenhamos no nosso sistema fiscal este imposto. A direção dos impostos para levar a cabo esta ação conta com o apoio de quem? De facto, o grande parceiro do governo nesta empreitada é o FMI. O FMI começou conosco em 2016, como equipa esteve cá, trabalhou conosco, produziu estudos diversos, estudo da viabilidade de implementação do IVA, enfim, um conjunto de estudos, e com base nesse estudo desenvolveu-se o projeto de lei do IVA, que já se encontra pronto, e está neste momento em fase de análise por sociedade civil e não só. E, para além do FMI, temos o Banco Mundial, que também tem colaborado conosco, e a FITAC, que é uma unidade do FMI. Quais são as grandes vantagens, de fato, do IVA? Exatamente. As vantagens são diversas. Para além daquelas que o diretor já citou na sua peça, temos outras. Vamos começar com as empresas. O IVA para as empresas é neutro, ou seja, as empresas não suportam o ônus do IVA. Cobram e depois deduzem. Passo a dar um exemplo muito simples. O importador que faz importação de mercadoria de um país qualquer, ao desalfandegar a mercadoria, suporta o IVA, logo a montante. Mas depois de vender a sua mercadoria, ele vai deduzir 100% do IVA suportado. E IVA que fica para o Estado é apenas aquela parte que incide sobre o valor acrescentado, o valor que o comerciante acrescentou sobre o custo da sua mercadoria. Portanto, para a empresa é totalmente neutro, é uma vantagem imensa. Depois temos vantagens a nível de investimento. É um imposto que encoraja imensamente o investimento, encoraja a poupança e tributa apenas o consumo. Então, de fundo, é uma questão importante para ser desenvolvida em São Tomé e Príncipe, não é? Com certeza absoluta. Sendo um imposto que encoraja a poupança e investimento, é amigo do crescimento econômico. E se for bem concebido, bem desenvolvido e bem implementado, é um imposto fantástico. A questão dos impostos consegue esta parceria com todos os quadrantes da sociedade santomense, todos os círculos do país abraçaram esta lei? Sabe, o imposto, por norma, é um tema um bocado desconfortável, não é? Em todas as sociedades. Quando nós falamos de imposto, portanto, as pessoas ficam um pouco desconfortáveis. Mas a Direção de Impostos tem estado a fazer a sensibilização. Esta semana, que nós estamos, que é a Semana da Administração Fiscal, agendamos um conjunto de seminários com todos os quadrantes do país. Estamos a falar com os contabilistas, com os advogados, com os economistas, os professores universitários que lecionam cadeiras de contabilidade, fiscalidade e direito tributário. Portanto, são pessoas que, sociedade civil também, são pessoas que podem contribuir e nós estamos numa etapa que a lei ainda não foi aprovada. Temos ainda o projeto de lei. Portanto, qualquer contribuição é bem-vinda e podemos, caso seja pertinente, proceder a alterações devidas. Mas para quando se prevê submeter essa lei à Assembleia Nacional? O projeto de lei será submetido juntamente com o Orçamento Geral do Estado para 2018. Ok, então muito obrigado ao Salvador Fonseca, que é a Direção dos Impostos, a explicar a questão do IVA, o imposto que irá entrar em vigor em janeiro de 2019. Obrigado. Vamos continuar com o telejornal. A Associação Nacional dos Mototaxistas, em parceria com o Instituto Nacional de Segurança Social, iniciou esta segunda-feira uma campanha de sensibilização junto aos mototáxis. A ação visa incentivar a classe para o pagamento do imposto e segurança social. É sob o lema Trabalho Decente no Mercado Informal que a Associação Nacional dos Mototaxistas decidiram organizar um leque de atividades para assinalar mais um aniversário da organização. Para tal, pediram a colaboração do Instituto Nacional de Segurança Social para esta campanha de sensibilização junto aos motoqueiros. Nós sabemos que o mercado informal é um mercado que mais necessita de apoio nesse caso e é um mercado muito fragilizado. Então, falando do trabalho decente, que é a oportunidade das pessoas terem direito a um emprego produtivo e normalmente também fazer uma contribuição
Nós normalmente analisamos a questão do trabalho decente no mercado informal como uma mais-valia que fosse um lema para melhorar, nesse caso, o nosso trabalho, as nossas atividades. Nós sabemos bem que quando as pessoas contribuem para a segurança social, têm estado a contribuir exatamente pensando na velhice, pensando nas suas posteriores dificuldades, por exemplo, em caso de acidentes. Pagamento do imposto e a segurança social são as questões no qual a equipa de sensibilização tem focado. Quisemos, de certa forma, separar as águas, porque há motoqueiros que são trabalhadores por conta de outra, isto é, existem patrões que têm a moto. Para esses, a obrigação de cumprir para a segurança social reside no patrão. O patrão é que tem que, sobre o salário que paga a esses motoqueiros, terá que tirar 4% desse salário, e outra parte, 6%, terá que ser o próprio patrão a contribuir. E por outro lado, para os motoqueiros que têm a moto própria, é considerado trabalhador independente. Para eles, nós informamos que existe na segurança social 5 escalões, sendo que o primeiro corresponde a um salário mínimo, o segundo corresponde ao terceiro, o terceiro corresponde ao quinto, o quarto corresponde ao sétimo e ao quinto corresponde ao 10 salário mínimo. E, em consequência disso, os motoqueiros, os donos os motoqueiros têm a moto própria, trabalhador independente, deverá escolher em que escalão quer se enquadrar. Sequeira Quaresma é mototaxista há 4 anos, tem um patrão e diz que desconhecia os benefícios desta obrigação. Hoje eles vieram cá, eu pude entender bem a explicação deles. Da minha parte eu digo que, da minha parte o conselho que eu tenho para dizer para todos os motoqueiros, que é bom, da minha parte eu já vou escrever na Segurança Social, pagar da minha parte, e também não só também, deixar também para todos os meus colegas, avisar todos os meus colegas também que não tiveram presente, avisar eles também que isso vai nos ajudar muito, e espero também da Segurança Social também aproveita também para não parar por aqui, não só os motoqueiros, também tem os taxistas. E um apelo que eu faço a essa classe, que já começa a ser uma classe bastante importante para a nossa economia, é que eles adiram ao sistema, porque a não adesão ao sistema, eles estão a tornar-se frágil e vulnerável, atendendo a especificidade da sua profissão. A campanha de sensibilização do género deverá acontecer também junto aos mototaxistas de Lubata e Mesoche. Para ajudar a impulsionar a economia, o governo de São Tomé e Príncipe anunciou a construção e recuperação das infraestruturas físicas e logísticas de todo o país. Para o efeito, a Associação Empresarial de Portugal, em parceria com a ICEP, Agência para Investimento e Comércio Externo de Portugal, organiza a partir de amanhã, dia 14, uma missão empresarial a São Tomé e Príncipe. Esta missão integra o seu projeto Business of the Pai, no âmbito de Portugal 2020 e o Programa Operacional Competitividade e Internacionalização. Até o dia 18, as empresas Rinal, Material Elétrico, Unicima, Mobiliário e Artigos Iluminação, Dom Duarte, Condimentos e Temperos, Radical Percentagem, Produtos Alimentares, Termoprojetos, Engenharia e Hall África, Mobiliário Urbano, Eletricidade e Informática participarão num conjunto de reuniões com empresas e compradores locais. Para além de estabelecer os contactos com as empresas santomenses, a missão ajuda as empresas portuguesas a conhecerem as necessidades e a perceberem as potencialidades que o país apresenta em setores tão diversos como construção, maquinaria e ferramentas, turismo, novas tecnologias, energias renováveis, bens alimentares, produtos farmacêuticos e hospitalares. Para a IP, esta missão, a primeira para este destino, faz sentido tendo em conta o nível econômico que São Tomé e Príncipe está a passar por um acelerado desenvolvimento no momento em que algumas das maiores economias da língua portuguesa estão a recuar. Nos últimos anos, o PIB e o consumo do arquipélago sofreram um forte crescimento. Atualmente, o país é alvo de atenção de grandes investidores internacionais, sendo também um dos maiores destinos de turismo ecológico do continente africano. Para ajudar a impulsionar a economia, o governo de São Tomé e Príncipe anunciou a construção e recuperação das infraestruturas
físicas e logísticas de todo o país. A construção de um porto comercial de águas profundas e a expansão do aeroporto internacional são alguns dos exemplos de grandes obras. Os técnicos do Ministério da Agricultura e guardas florestais iniciaram esta segunda-feira uma formação sobre a proteção da rede resistente ao clima e ambiente sustentável. O curso de 15 dias está a decorrer em bom sucesso e é organizado pela Direção das Florestas. São 17 participantes, entre eles técnicos do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, guardas florestais e ecoguardas. Durante 15 dias vão reforçar os seus conhecimentos em matéria de proteção florestal. A formação, que iniciou esta segunda-feira, enquadra-se no projeto de promoção de energia hidroelétrica de forma sustentável e resiliente ao clima, através de uma abordagem que integra a gestão das terras e florestas de São Tomé e Príncipe. O referido projeto é financiado pelo Fundo Global do Ambiente e cofinanciado pelo PNUD para um período de 5 anos e tem como parceiro técnico de implementação a Direção-Geral dos Recursos Naturais e Energia, além de outros setores como as direções das florestas e da agricultura. Dada a importância do referido projeto para o reforço das capacidades dos guardas florestais e ecoguardas em São Tomé e Príncipe, é realizada esta formação com a duração prevista de 2 dias nas instalações de Parque do Obo em Bom Sucesso. A realização desta formação constitui uma oportunidade ímpar para a Direção das Florestas, uma vez que visa reforçar as capacidades técnicas dos formandos, o que vai permitir a controlar, a fiscalizar e a vigiar com eficácia os ecossistemas florestais, a recolha e os registros de dados. A formação, que decorre nas instalações do Jardim Botânico em Bom Sucesso, é organizada pela Direção das Florestas e conta com o financiamento do Fundo Global para o Ambiente. O objetivo desta formação é dotar os guardas e ecoguias de algumas informações e conteúdos que poderão ajudar nas suas atividades cotidianas, no dia a dia daquilo que cada um exerce. Daqui que pronto, é um grande apelo e agradecer a todos os formadores e formandos por terem aceito este desafio e que esperamos que durante este período tudo possa correr na máxima normalidade, que todos os formandos possam saber aproveitar ao máximo os tempos que nós estaremos cá. A Direção das Florestas beneficia de financiamento do projeto Gestão das Terras e Florestas de São Tomé e Príncipe, que é implementado pela Direção-Geral dos Recursos Naturais e Energia para capacitar guardas florestais e ecoguardas. Veja já a seguir: sismo no Iraque e no Irão fazem centenas de vítimas. A autoproclamada República da Somalilândia, do norte da Somália, elege esta segunda-feira o novo presidente. Ahmed Mahmoud Sinânio decidiu não concorrer novamente no final do seu único mandato, um cenário de transição democrática que contrasta com a instabilidade no Estado somali vizinho. Somalilândia é mais homogénea e um país mais estável que o resto da Somália. Ex-Somália britânica se fundiu com ex-Somalilândia italiana da independência do país em 1960. A Somalilândia não é oficialmente reconhecida por nenhum país e ainda é considerada pela comunidade internacional como parte integrante da Somália. A oposição togolesa convocou 3 novos dias de manifestações contra o poder do presidente Faure Gnassingbé. Os líderes da oposição planearam ir para Socode, Bafilo e Mangô, 3 cidades do norte que foram cenário de violentos confrontos entre polícias e manifestantes desde o final de agosto. Nesta última sexta-feira, o presidente Gnassingbé acusou a oposição de ser responsável pela violência. O governo prometeu realizar um referendo para adotar uma reforma, incluindo uma limitação dos termos presidenciais, mas a medida não é retroativa, permitindo que Gnassingbé possa concorrer a um novo mandato.
Pelo menos 130 pessoas morreram e centenas estão feridas como consequência de um sismo que ocorreu no Iraque. Um tremor de terra na região fronteiriça entre o Iraque e o Irão e a Turquia provocou centenas de vítimas. O último balanço confirma a morte de 135 pessoas e várias centenas de feridos. O sismo, que atingiu a magnitude de 7,3 na escala de Richter, registrou-se a 25 km de profundidade e teve o epicentro a cerca de 30 km da cidade de Labja, numa zona montanhosa da província iraquiana de Suleimania, mas foi em território iraniano que provocou o maior número de vítimas. Segundo o Instituto Geofísico da Universidade de Teherão, o primeiro abalo foi seguido de várias réplicas durante a noite. O presidente turco está de visita a Moscovo. Os dois chefes de Estado irão discutir assuntos de interesse dos dois países, bem como reforçar a relação de cooperação. Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan encontraram-se pela quarta vez nos últimos 8 meses, esta segunda-feira, durante a visita do presidente turco a Moscovo. As relações entre a Rússia e a Turquia retomam um curso normal. A prova foi o levantamento recente das restrições comerciais entre os dois países. Naki Karaslan, o presidente de administração da RTIB, uma organização de parceria russo-turca sem fins lucrativos, comenta os tempos das relações difíceis entre Moscovo e Ankara. Antes havia cerca de 3.000 empresas turcas na Rússia, agora temos cerca de 1.500. O volume de negócios rondava os 36 milhões de dólares por ano, agora é cerca de metade. Temos que pensar na forma de aumentar este volume no futuro. A visita de Erdogan cria grandes expectativas no mundo dos negócios, nomeadamente no sector turístico. Tínhamos uma política de vistos grátis e havia muitos turistas turcos, cerca de 300 mil. Agora, o fluxo turístico é muito reduzido e isso afeta todo o tipo de negócios e particularmente os restaurantes, diz Naki Karaslan. Para as cerca de 100 empresas da esfera da RTIB, esta visita do presidente turco encerra um enorme potencial de crescimento no mercado russo, um dos maiores do mundo. Veja, depois do intervalo, qualificação das equipas europeias para o Mundial da Rússia.